Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Mas de hoje eu vou tomar um café com um esportista. Ele é um homem muito alto. Bom, mas eu vou deixar que ele conte a história dele. Enquanto ele não chega, eu vou tomando aqui um cafezinho. Chegou. Deixa eu ir lá receber. Alberto Bial, seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Muito obrigado, um brinde à vida. Um brinde à vida. Celebrar a vida, acordar, coração, acordar para a vida. Uma alegria estar aqui com você. Alberto Bial, técnico de basquete. E eu gostaria de saber, Bial, quando foi que você se descobriu essa paixão pelo basquete? Eu vou falar... Você está com mais de 50 anos nessa área, né? Em 2020, estou completando 50 anos só como técnico de basquete. Nossa, bordas de ouro. Bodas de ouro. Apesar de que, durante alguns anos, dos meus 18 aos 32, eu era professor de faculdade, professor de colégio, trabalhava em outras áreas, além do basquete. Mas aos 32 anos... eu viajei para o mundo árabe para ser só técnico de basquete lá. E quando voltei para o Brasil, e aí com outras viagens para outros países e para outras regiões do Brasil, eu assumi só a questão profissional de trabalhar como técnico de basquete e o conhecimento só nessa área. E quando despertou isso? Você já nasceu grande, já nasceu jogando a bola assim para cima? O despertar disso foi em 1963, quando eu vi o Brasil ser bicampeão mundial no Maracanãzinho. E eu era um atleta de natação no Fluminense, mas jogava bem futebol, era um garoto muito ativo. E a bola de basquete, a bola laranja, o quicar da bola, a ginga do jogo, a precisão do arremesso. E o professor que eu tive, o seu Orlando Gleck, ele me inspirou ao basquete. E aí, rapidamente, fui me dando conta que eu tinha talento para aquilo. E o Fluminense foi formando um grande time e eu fui içado para jogar no time adulto. E aos 18 anos surgiu o mini basquete. E eu entrei para a Faculdade de Educação Física, na Federal do Rio de Janeiro, e o Fluminense me brindou com a equipe de mini basquete. Aí eu virei técnico de basquete nesse ano de 1970. Em 70, mas antes disso você jogou em vários times, né? Chegou a ser campeão, Bial? Eu fui muito mal acostumado. Eu era campeão de natação, depois fui multicampeão com basquete. Eu só fui começar a perder lá para os anos de 75, 76, que eu fui entender que a vida é um perde-ganha, que é um cair e levantar. E aí eu fui começar a entender essa metáfora que eu trabalho muito com ela, do jogo de basquete, do esporte com a vida, né? Que a gente perde muito mais do que ganha, né? Sem dúvida nenhuma. E eu fui acostumado, apesar de ser de uma família de imigrantes que pulava de galho em galho. Meu pai tinha muitos problemas com a questão do trabalho, ele era um contra-regra de teatro, depois foi trabalhar com um programa de revista de teatro e tinha muitas dificuldades para sustentar aquela família, né? E aí, quando ele me viu entrar para o esporte, deu uma guinada, eu fiz uma inclusão, ao contrário, incluí meu pai no esporte. Olha que interessante. E aí ele começou a acompanhar o Fluminense Futebol Clube, que era o clube que me acolheu, e que tinha uma excelência no esporte, e os valores do esporte foram levados para o meu pai de uma forma que ele começou a acompanhar o Fluminense e começou a entender que aqueles valores poderiam ser levados para a vida profissional dele.
E ele teve um crescimento profissional que eu saí da escola pública, a minha irmã saiu da escola pública para a escola particular, ele conseguiu comprar uma casa em Teresópolis, e o estudo do meu irmão caçula já foi todo em escolas particulares e tal, mas era uma pessoa muito generosa, um alemão, chegou no Brasil fugido da guerra, um judeu alemão, e aí chegou aqui com 18 anos, conheceu minha mãe aqui, que também é alemã, também alemã, mas se conheceram aqui, e aí construíram, e minha mãe semi-analfabeta, ela tinha um primário lá da Alemanha, ela veio muito jovem aqui para o Brasil, com 10, 11 anos, e só foi estudar verdadeiramente depois da morte do meu pai. Né? Mas sua mãe ainda é viva? É viva hoje. Quantos anos ela está? 96 anos. Que linda! Uma psicanalista que ainda atende no apartamento dela, apesar de quase totalmente cega, mas uma pessoa muito lúcida. Me emocionei. Qual o nome da sua mãe? Suzane Bial. Dona Suzane. É uma pessoa assim, com uma história de vida doméstica, radiologista, foi fazer faculdade com 50 anos de idade, foi fazer o supletivo na época, né? O ginásio. Para ganhar tempo, né? E aí, nossa, tem uma história e ela adora contar história. Nessa questão da tua opção pelo basquete, aí depois você foi ser técnico, veio aqui para Fortaleza, passou uma temporada e voltou agora em plena pandemia, né? É verdade, eu fiquei 6 anos, fundei essa equipe, esse projeto Basquete Cearense, que foi o projeto da minha vida. O amor que eu tenho por esse projeto, o amor que eu tenho pelo que aconteceu, pela influência que houve nas escolas, nas crianças, nos cearenses espalhados pelo Brasil inteiro, porque eu sou palestrante e viajo muito dando palestras, e aonde eu chego... Tem um cearense. Tem um cearense. O cearense no mundo todo. No mundo todo. E aí eles perguntam, como é que está o Carcará, Bial? E por que você saiu? Quando é que você vai voltar? E eu vi, olhando de fora, que eu não podia ficar de fora. E eu tinha dividido com o Thales Braga, porque foi uma pessoa que a gente chamou para trabalhar no Carcará, no basquete cearense, mas com muito talento, um gestor, uma pessoa de bem, com muita capacidade, tinha engenharia, tinha economia, e começamos na época do basquete cearense, a gente sempre acha que as pessoas têm que ganhar conhecimento na área que ela atua. Então eu sempre faço cursos anuais, ou nos Estados Unidos, ou na Espanha, ou na antiga Iugoslávia, ou na União Soviética, aonde tiver gestão e estudo sobre basquetebol, eu vou. E eu levo aqueles que trabalham comigo, quando possível. E o Thales foi 3 ou 4 vezes aos Estados Unidos, depois foi à Europa, e virou um grande gestor do basquetebol, marketing, um general manager fabuloso, talvez hoje o melhor gestor do basquetebol brasileiro, talvez não, é o melhor gestor. E o Espiga também, que foi meu auxiliar técnico durante 23 anos. O trabalho tem que ter conhecimento e a cada tempo você tem que ganhar mais conhecimento e se reciclar. Mas tem que ter, acima de tudo, prazer naquilo que você faz, amor, né? Eu vi a Luísa Helena falando, essa grande mulher, talvez a mulher mais importante do Brasil, né? Do Magazine Luiza. Do Magalu agora, o Magazine Luiza, né? A Luísa Helena, ela me arrepia de falar dessa mulher, que ela é da cidade capital do basquete. Qual é a cidade capital do basquete? Franca. Em São Paulo, no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, uma mulher assim, à frente do tempo, ela está entre as 8 mulheres mais importantes do mundo. E aí ela fala sempre assim, não adianta uma vida que não tenha propósito. E ela fala da escalada dela, eu li bastante sobre ela e a conheci um pouquinho. Bom, Bial, aqui no Viver Mais eu falo sempre das dores e as delícias da passagem do tempo, mas a gente vai falar disso, como você se cuida, vou retomar aí a questão da família no próximo bloco. Vamos seguir aqui tomando nosso cafezinho? Vamos, que tá uma delícia. Maravilha. O Viver Mais volta já. Tinha que ser o Santa Clara.
Ver Mais de volta, e você já sabe, hoje tomando um café aqui com o técnico de basquete, o Alberto Bial. Bial, no bloco anterior nós falamos muito da sua trajetória profissional e você citou uma pessoa, o Thales, né? Thales Braga. Pronto, pois ele também, você tem uma admiração por ele, eu acho que ele também te admira. Quer ver? Que legal. Ele mandou aqui um recadinho para você. Eu tenho como um filho ou como um irmão, para não dizer que eu estou tão velho assim. Falar de Alberto Bial é falar de um amigo, de um parceiro, de um profissional ímpar, de alguém muito importante, fundamental na modalidade do basquetebol. Não sou eu que digo isso, são todos os aficionados, as pessoas que acompanham o basquete brasileiro sabem da importância que o Bial teve e continua a ter para esse esporte. É um cara desbravador que fundou muitos projetos pelo país e aqui no Ceará não foi diferente. Meu convívio com o Bial nasceu lá em 2012, quando o Bial me convidou para tocar a gestão administrativa da entidade, da Associação de Basquete Cearense, e ali nasceu uma amizade muito densa, muito verdadeira. Eu tenho uma relação com o Bial, a gente brinca de pai e filho, de irmão mais velho, irmão mais novo, porque realmente são muitos e muitos episódios vividos juntos, alguns de muita felicidade, outros nem tanto. Mas esse cara realmente merece toda essa reverência que a comunidade do basquete presta a ele. O Bial, sem dúvidas nenhuma, se a gente pudesse elencar 10 grandes personagens do basquete brasileiro, ele estaria dentro desses 10. É alguém que faz a diferença no nosso dia de trabalho, com toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua luz. Bial é um técnico de 50 anos de dedicação ao basquete, mas que chega para cada manhã de treino com a energia de um técnico de 20 anos de idade, nunca vi isso. Então a gente é muito feliz do nosso convívio, da nossa amizade. Bialzão, já lhe falei isso outras vezes, mas agora oficializo aqui. Queria te mandar um beijo, um abraço, dizer que você pode contar comigo sempre. Vamos sempre caminhar juntos para fazer esse projeto cada vez maior, tá bom? Um abraço e um beijo grande, meu amigo. Meu amigo. Beijo. Você se emociona, Bial? Eu me emociono muito porque quando eu conheci o Thales, nós fizemos uma entrevista com ele e em 10 minutos eu notei que era uma pessoa extremamente inteligente, trabalhadora, e a pessoa que ele estava substituindo era preguiçosa e que procrastinava tudo, que adiava tudo e que tinha me feito de bobo. E aí eu falei para ele, você tem coragem para fazer isso que eu estou lhe propondo? Eu propus algumas metas para ele. E ele foi muito, muito melhor do que eu esperava. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. E a gente, nessa batalha para fazer esporte no Brasil, as escolhas são tudo para que você tenha sucesso, né? Uhum. E a gente tem dificuldade de escolher, porque as pessoas são muito egoístas. As pessoas são muito, no esporte, então, os atletas, eles têm uma soberba, assim, jogam um pouquinho melhor. Aí já se acha, como a gente diz aqui no Ceará. Já se acham ou tem certeza absoluta. Uhum. E aí, as relações do trabalho em equipe, que o grande barato do que dá certo, né, nos países civilizados, nas grandes equipes, é a unidade, é a união, uma equipe que faz um programa como o que você está fazendo aqui. Se eles não tiverem com o mesmo interesse, com a mesma sintonia, com a mesma dedicação que você está, que eu me incorporo ao seu programa, o processo final não é o que a gente estava esperando. Então, Bial, e essa sua visão de simplicidade, de sintonia, ela veio com a maturidade ou a dona Suzana, desde cedo, bateu nessa tecla? Não, a minha família é uma família muito simples. Tudo que eu aprendi de bom foi com a educação. E eu não abro mão de, aonde eu estiver, com quem eu estiver, eu sou professor, passar a educação. Porque não há qualidade, não há sucesso, não há lucro, não há vitória quando não há educação
quando não há um processo de interdependência entre as pessoas têm que entender isso. As melhores pessoas, né, as que são do bem, as pessoas que ajudam os outros, que são solidárias, elas têm como uma virtude essencial a simplicidade. Essas pessoas que têm a soberba, que estou ocupado, estou em reunião, não posso te atender, que mentem, que não têm a honestidade, que se corrompem, que aproveitam a pandemia para fazer, não tem licitação, para fazer um ganho extra com propinas. Nós somos tudo uma coisa só, já mudou tudo. Tem a democracia, que é uma forma de viver que os gregos inventaram, que é o que se aproxima mais da maneira mais correta de se viver o mundo, que o esporte ensina, que nós todos somos iguais, né? Quando estamos numa pista, numa quadra, numa piscina, nós todos somos iguais, nós todos temos a mesma oportunidade, mas, infelizmente, eu tenho um projeto social que eu estou começando semana que vem aqui na Beira-Mar, que eu vou descer as crianças aqui do Santa Terezinha, aqui dos lugares onde tem menos oportunidade, mas vou dar aula para umas poucas crianças. Mas me faz um bem isso, me faz um bem. É um legado, né? E a gente já tem outros projetos sociais, mas é muito pouco, mas é o grão de areia que eu posso mover de fazer, porque o técnico de basquete, ele tem que ser, antes de tudo, um competidor, um lutador. Ele tem que mostrar que essas metáforas que o jogo de basquete apresenta são muito próximas com a vida. Quanta dor eu vivi. Quantas dores, a gente falou nas delícias. Eu quero saber. A maturidade o meu coração sofreu muito. Já tive que botar algumas válvulas lá, algumas coisinhas. E quantas delícias eu vivi, né? Se sobrepõe, né? O crescimento da minha neta, né? Você tem quantos netos? Eu tenho uma neta que vale por 50. Qual o nome dela? Alice. Está com quantos anos? 11 anos. E aí eu dou muitas palestras. Quem faz os meus PowerPoints? Alice. E ela fala assim, tem muita coisa escrita aqui. E essa está sem nexo para o nicho de pessoas que você vai falar. Isso aqui talvez os seus jogadores não vão entender. Tira isso e bota uma gravura. 11 anos. 11 anos. E eu sou muito ruim na tecnologia. Aí ela fala assim, não, você vai passar isso aqui e você apega. Então, você ter lição, que delícia a essa, inteligência, né, emocional de uma criança de 11 anos. E na pandemia ela aprendeu muito com a tecnologia, né? Mas a educação que eu passei para minhas filhas foi sempre de viver a vida. Quantos filhos, Bial? 2 meninas. 2 meninas. A Marcela, que faz cercado 40... de mulheres, né? Só tem mulher na minha vida. Meu pai foi embora, mas tem meu irmão. Mas pronto, eu queria falar, né? Porque é impossível falar de Alberto Bial e não fazer referência ao Pedro Bial. Ao Pedro, porque é uma pessoa extraordinária, uma pessoa generosa, de uma inteligência totalmente fora do prumo, né? E assim, uma pessoa que... Eu fui o patriarca, né? Que eu fui o arrimo de família. E eu eduquei, porque a gente tem 6 anos de diferença. Você está com 68? 68, e o Pedro com 62. Mas quando eu tinha 18, quando meu pai se foi, criança, ele tinha 12. Então, eu que mandei ele para os Estados Unidos, eu que recebi ele dos Estados Unidos, aí eu fui ajudando a formação dele. O Pedro prolongou a vida da minha mãe de certa forma, porque esses planos de saúde, a condição de dar um apartamento para ela, as ajudantes, as cuidadoras, tudo isso, um técnico de basquete, apesar que a Alice fala para mim assim, você não é só um técnico de basquete, na carta que ela me escreveu agora quando eu vim para cá, você não é só um técnico de basquete, você é muito mais do que isso. Ai, que linda. E ela falou, essa carta você não pode mostrar para ninguém, agora eu estou falando aqui para o mundo. Alice, seu vovô lhe entregou. Viver Mais volta já. Mais de volta, tomando cafezinho aqui
aprendendo muito com Alberto Bial, esse quase setentão, né, Bial? 68, cheio de vitalidade. Daqui a pouco 70 anos. Como é que você se cuida? Essa paz de espírito que eu busco com os meus exercícios, Você com as minhas... exercício, faz Eu faço esse- muitos exercícios para Meditação? coluna. Meditação. Meditação eu adoro, eu faço todos os dias. E esse trabalho da força mental, de fazer com que a nossa mente se conecte com todo o universo e eu passo isso para os meus atletas. Você tem uma religião específica? Eu fui criado na Igreja Católica, mas hoje em dia eu não pratico mais. Eu ia muito à missa aos domingos, até aqui em Fortaleza frequentei muito a catedral, a igreja lá no Mucuripe, mas a catedral foi a que eu mais frequentei. Mas hoje eu faço muitas meditações, eu gosto muito da oração do Ho Oponopono. Aí eu poderia falar para você, sinto muito, Ian, está terminando a entrevista. Vou viver mais. Me perdoe se eu não pude ser tão completo na minha entrevista. Sou grato por você ter me convidado a participar de um bate-papo tão bacana. Eu te amo do fundo do meu coração, porque você é mais um ser humano que eu começo a conhecer na minha vida. Então eu uso essas 4 expressões e acrescento a elas um momento. Nesse momento eu acrescentei coisas relacionadas a você. Em outro momento eu posso acrescentar. Então sempre eu estou trabalhando muito com esse mantra havaiano. E também já estive com o candomblé, já estive com a cabala, já estive com o espiritismo, já estive com o muçulmano quando eu morei no Emirados Árabes. Eles falam, você é o melhor técnico do mundo, mas você tem um defeito, você é cristão, você é católico, você tem que ser muçulmano. Então eu ia lá e rezava para a mesquita, fazia o mesmo gesto e tal. Então eu acho que as crenças, todas as religiões são ótimas, que todas elas nos interligam a Deus. É uma beleza a gente poder ter fé em você, fé nas pessoas, acreditar nos homens. Como é difícil isso, como é difícil depois de levar, quantas rasteiras eu levei nessa vida, quantos sapos e batráquios eu engoli, e eu ainda acredito nos homens. Eu Não acredito pode deixar nele de acreditar. e não vou deixar de acreditar nunca. Você tem medo, para a gente encerrar, infelizmente, da morte, Bial? Ou você encara essa transição de forma tranquila? Eu tive muito medo da morte na minha vida inteira. Eu já fui para o outro lado. Já? Eu fui para o outro Como foi lado. essa experiência? Eu cheguei num shopping Leblon, inaugurando, e aí eu, Leila, minha mulher, e a Melina, minha mais nova, e falei assim, eu quero uma mesa para 3. E aí caí duro no chão, dizem que eu fiquei azul, e meu coração parou de bater 1 minuto. Sério? E aí eu agarrei no pé da Melina antes de parar de bater e falei assim, eu não queria morrer agora, estava começando. Isso foi 2008, tem 12 anos. Quando eu me toquei, eu estava num CTI no Miguel Couto, que é um hospital público no Rio, e o meu irmão chegou com aquela barba dele raspando aqui no meu rosto. Alberto, vou te levar para São José. São José é um hospital particular muito bom lá no Rio de Janeiro. Eu achei que eu estava no céu. São Sério? José, Pedro, não sei o quê. Aí eu me toquei que eu tinha tido foi uma síncope que eu tive. Síncope vagal. Hoje eu corro, ando, nado, subo escada, tento fazer uma alimentação melhor. Agora, nesse momento conturbado que a Leila não está aqui comigo, eu estou há 3 meses sozinho aqui, estou comendo errado, estou fazendo menos exercício, não sei o quê. Leila, vamos puxar a orelha desse aqui, porque você tem que Mas a viver Leila não pode mais. estar ouvindo isso. Você está nas redes sociais? Você Eu interage? sou muito ruim. Ou é a netinha que também responde lá no ela Instagram? Também, mas agora um amigo meu de Santa Catarina fez um blog do Bial, mas o blog diz que está por fora. Tá, aí não é está mais- melhorando o meu Instagram para melhorar a minha venda de palestras. E eu tenho Alberto Bial, né? Lá no Instagram. Alberto Bial. Eu quero escrever o livro sobre o basquete cearense
e essas duas equipes que eu ajudei a formar. Maravilha. Para falar sobre empreendedorismo. Você está nas redes sociais, o Viver Mais também está nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, se inscreve lá. É Boa. Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com o Bial, você vai lá, compartilha, assiste a entrevista novamente. Eu também estou no Instagram, a gente se falou pelo Instagram, ele foi bem rapidinho mesmo, me respondeu. Ian Gomes, jornalista, e encontra a gente também no Facebook. Bom, eu tenho um presente para você. Quando é seu aniversário? É dia 1º de agosto, Leão. Ai, passou, Leonino. Agora não sou eu quem vou te dar esse presente, é o Pedro Lima, presidente do Grupo Três Campos. Adoro o Pedro. Nossa Senhora. Olha aqui que o Pedro Lima mandou para você. Enquanto a Leila não chega, aí você vai tomando aí o seu café. Não. E o Pedro Lima é daquelas pessoas no Brasil, como eu falei da Luísa Helena como mulher, daqueles homens no Brasil que são referência. O que esse homem fez por esse país é algo, eu tiro o chapéu. Obrigada a você. Obrigado, vamos aqui mais um brinde à vida. Um brinde à vida. Porque a gente se encontra lá nas redes sociais e aqui no Viver Mais, que Viva termina a vida. hoje. Viva a vida, combinado? Vida viva, viva a vida. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.